Então, meus irmãos, como detectar um falso ministro, um ministro de Satanás transfigurado como que se fosse um ministro de Deus, um ministro de luz? É muito simples. Qualquer pessoa pode detectar, tendo ele a luz do Espírito Santo. Aleluia. É simples. Então, como é que é, irmão? É assim, irmãos. Veja bem. Os ministros de Satanás, eles trocaram o evangelho da cruz pelo evangelho da prosperidade e do bem-estar das pessoas no que diz respeito ao materialismo. Eles trocaram, eles não pregam mais santidade, eles não pregam mais obediência, eles não proclamam mais a mensagem de renúncia de cruz. O que eles proclamam é uma mensagem de bem-estar para os ouvintes. Então as pessoas vão ouvir a mensagem desses anjos e as pessoas saem de lá como que se Deus estivesse com elas, porque elas foram, aleluia, ensinadas a viver essa vida tendenciosa para o pecado. Então esses ministros, falsos ministros, eles fazem com que as pessoas continuem plantadas no erro. O evangelho da cruz, o evangelho da obediência, o evangelho da santidade, do temor, do tremor, foi deixado de lado por esses falsos ministros. Então são centenas de milhares de ambientes assim espalhados pela nossa nação e pelo mundo, onde esses falsos líderes estão deixando de lado o evangelho da cruz. Jesus foi categórico, e eu repito para você aqui agora. Jesus falou: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e me siga. Então, uma pessoa que quer seguir a Jesus, ele tem que ter consciência que a vida dele, aleluia, vai ser atacada pelos demônios. Ele tem que ter consciência que ele tem que ser um guerreiro. Ele tem que ter consciência e ciência que ele está num campo de combate. E ele não tem que lutar contra homem nenhum, a não ser contra os diabos e demônios. Aleluia. Os demônios, diabos, as potestades, os principados, as hostes das maldades, os lugares celestiais, os exércitos das trevas, enfim. Então, as pessoas não estão sendo conscientizadas de que o evangelho da cruz é que leva à salvação. Então esse é o primeiro ponto para caracterizar um falso profeta. Em segundo ponto, vai lá, aonde você vai, nas congregações onde esses falsos profetas estão dirigindo as ovelhas, dizendo ele que é para os céus. Você chega lá, você vê e contempla as ovelhas, o povo que participa da mesa do Senhor, que está na ceia. Não falo nem dos visitantes, nem daqueles que estão visitando aquele ambiente, aquela congregação, mas falo das pessoas que estão na prática, já estão batizados, já estão ceiando. Você chega lá e você encontra aquelas ovelhas cheias de carrapichos e carrapatos. As ovelhas não foram limpas, as ovelhas não foram cuidadas, as ovelhas não foram tratadas. As ovelhas estão cheias de carrapicho e cheias de carrapatos. Os carrapichos, como você sabe, as pinturas, os esmaltes, entende? Não sai do corpo das ovelhas. As tintas, aleluia, as roupas sensuais, as roupas provocativas e todo tipo de espécie de obra da carne manifestada pelo corpo. Aleluia. Então, nesses lugares, as ovelhas estão cheias de carrapichos. Então, carrapichos, né? Nesse aspecto que estou falando, é caracterizado por todo esse tipo de vaidade e essas coisas vãs que para nada servem, a não ser para macular, para manchar, para borrar, para denegrir a imagem do templo do Espírito, o templo do Espírito Santo, para denegrir o templo do Espírito Santo. Os carrapatos, as pessoas estão cheias de depressões. Carrapato é sugador. Então as pessoas estão cheias de depressões, aflições, tristezas, angústias, deprimidas, apertadas, estão cheias de problemas, estão cheias de enfermidades, entende? Mas elas estão lá, porque o falso líder, o falso anjo não cuida delas, não tira os carrapatos e não tira os carrapichos, pelo poder da pregação, pelo poder da palavra de Deus. E as ovelhas estão lá, desgarradas, sofrendo, estão sujas, aleluia, cheia de lamas, cheia de carrapichos, cheia de carrapatos, estão ali sendo sugadas, mas elas estão ali,
aleluia, porque o discurso do falso profeta e os sinais que ele opera, que ele manuseia, que ele manipula, os sinais, os prodígios que eles fazem pela inspiração maligna, prendem a fé das ovelhas. Mas as ovelhas continuam sujas, cheias de carrapatos e carrapichos, e parece que vão continuar assim. Então, meus irmãos, quando vocês virem ou verem esses falsos ministros na televisão, principalmente esses da televisão, aleluia, que você já tem olhos espirituais. Se você não tem olho espiritual, está se abrindo os teus olhos espirituais agora. Abra o teu olho espiritual. Jesus abre o olho espiritual dessa pessoa, Senhor, agora, para ela ver os carrapichos e os carrapatos que estão sugando as ovelhas, porque as ovelhas, Jesus comprou as almas na cruz do Calvário, mas os falsos líderes e os anjos transfigurados de luz estão denegrindo, estão destruindo tudo. Aleluia. Em terceiro ponto, irmãos, esses líderes, esses anjos transfigurados de anjo de luz, eles vivem na loucura e na cegueira. Eles imaginam que a eternidade nunca vai chegar para eles, mas de súbito a eternidade tem chegado para muitos, e muitos têm perdido a salvação porque se venderam para o diabo. Aleluia. Mas eu quero dizer para os irmãos, quando você vê um pastor, né, dessas denominações vivendo em luxúria, passeando de iate, irmão, não é tempo de passear de iate, não é tempo de fazer cruzeiro em transatlântico, não é tempo de estar se esbanjando com os prazeres desta vida. É tempo de humilhação, é tempo de santificação, é tempo de correr, é tempo de se humilhar, é tempo de pedir misericórdia para o Senhor, é tempo de clamar, pôr boca no pó e pedir santidade, é tempo de encher o vaso, é tempo de encher a lamparina de azeite, é tempo de encher a lamparina até transbordar, ainda ter uma reserva. É tempo. Então temos que correr, temos que orar, temos que jejuar, aleluia, temos que buscar a presença de Deus com sinceridade. Não é tempo de estar passeando para cima e para baixo, não. É tempo de buscar o Espírito Santo e ser cheio da glória para o grande dia, para o grande instante que está se aproximando. Então, esses líderes, esses anjos, tanto vivem essa vida de bel prazer, como ensinam as suas ovelhas a não se preocupar com a eternidade. Então há uma cegueira muito grande espiritual na vida desses líderes e que, consequentemente, a cegueira é transmitida e repassada para as ovelhas. Então você vê tantas pessoas cegas indo para o abismo e imaginando que estão indo para o céu. Essas pessoas precisam se converter, elas precisam se converter da direção que elas estão andando. Alguém tem que chegar para elas e dizer: ei, você está indo para o caminho errado, você tem que largar essa vida que você leva, essa vida moderna, essa vida que você leva luxuosa, essa vida que você leva desse jeito. Você tem que largar isso, se converta disso, mude de direção. Você está indo para cá, o caminho do céu é para cá. Estou te falando que o caminho do céu é para cá e não para cá. O caminho do céu é para cá. Aleluia. A pessoa precisa se converter. Então veja, irmãos, trocar o evangelho da cruz pelo da prosperidade. As ovelhas estão cheias de carrapichos e carrapatos. Aleluia. E os líderes estão imaginando que a eternidade nunca vai chegar. Consequentemente, as ovelhas também imaginam. Então, assim nós estamos vivendo tudo isso causado pelos falsos líderes. Paulo escreveu no livro de Gálatas, capítulo de número 1, versículo de número 6. Maravilho-me de que tão depressa passeis daquele que vos chamou da graça, a graça de Cristo, para outro evangelho, o qual não é outro, mas alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. O evangelho chegou para nós no início do século XX, puro, genuíno, poderoso. Aleluia, as almas se convertiam, adoravam o Senhor, mas vieram os falsos líderes. O diabo infiltrou os falsos líderes na igreja e nós estamos vivendo essa decadência espiritual. Estamos vivendo essa decadência espiritual ao ponto de muitos irmãos não terem um lugar para congregar. Tem irmãos que não suportam mais o discurso do falso profeta. Tem irmãos que não suportam mais as pregações que ouvem nas suas congregações. Tem irmãs e irmãos
que não suporta mais esse lari-lari dessa pregação que não fala do evangelho, que não tem essência, que não tem vida. Esse é o momento que nós estamos vivendo e essa é a hora onde Deus está levantando os homens e as mulheres de Deus. Então eu trago essa palavra do fundo do meu coração para você se levantar também, para você erguer, se colocar de pé e empunhar a espada que Deus te deu e o escudo da fé na tua mão, aleluia, para você ser abençoado. Em o nome de Jesus Cristo, que você possa combater, lutar e combater esses falsos líderes, esses anjos falsificados. Em o nome de Jesus, que Deus te dê graça. Essa é minha palavra para você, de todo o meu coração. Que Deus abençoe. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com vocês. Seu amigo em Cristo, pastor João Batista. Agradece a atenção de todos e até o próximo vídeo, em nome do Senhor Jesus. Fique com Deus, meus irmãos. Estamos à fé e para o céu que nós vamos, em nome de Jesus.